Olá, muito bom dia para você que está mais uma vez aqui comigo numa hora do chá. Deixa eu já dar oi pro pessoal que já tem gente entrando aqui e já tô aqui com o meu chazinho. Hoje o chazinho é camomila. Engraçado que semana passada eu tava tomando um chá de erva doce. Aí eu aproveitei e dei uma dica de ouro aqui no início da live. Inclusive, se você quiser essa dica de ouro, é só procurar na playlist, que inclusive é um vídeo anterior a este, né? Que você já vai ter acesso à hora do chá que eu fiz semana passada. E aí eu dei uma dica de ouro sobre o chá que eu tava tomando, que era de erva doce. E aí eu fui atender minha paciente ontem, pelo atendimento online, né? Porque aqui na minha cidade a gente tá na fase emergencial, então todas as minhas atividades, né? Tudo bem que a maior parte das minhas atividades são, né, feitas em home office, no método online, e eu atendia pelo menos 2 dias presencial, mas aí esses pacientes eu também acabei passando para o online por conta dessa fase. E aí ela pegou e fez assim para mim no nosso atendimento: eu tô com o chazinho da erva doce. Eu falei: olha só que paciente compromissada, assistindo minhas lives, fazendo as atividades da terapia. Isso que é paciente mão na massa, que eu diria, né? Mas vamos lá, né? Então, a ideia de compartilhar com vocês, dar essas orientações, né? Compartilhar com vocês aqui nesse bate-papo conhecimento, saber aqui de que forma vocês podem estar aplicando na vida de vocês hábitos simples, né? Mas que trazem um resultado muito eficaz. Deixa eu ver aqui, bom dia. Aqui também está com uma nova fase de quarentena, olha só, né? Tempos difíceis, mas é aquele momento, né? O que a gente pode fazer nesses tempos difíceis para torná-los mais fáceis de lidar, fáceis de viver, né? E o tema, acho que de hoje também tem ligação com essa fase que a gente está vivendo, porque mexeu de fato com as emoções de todo mundo. E o tema de hoje é uma pergunta novamente, né? Afinal, eu acho que é a terceira hora do chá. E é o terceiro tema, acho que de uma certa forma eu venho aqui para puxar um pouquinho a orelha de vocês, para trazer um pouco assim de quebrar um pouco esses paradigmas que muitas vezes as pessoas lançam na sociedade, de que temos que ser felizes o tempo todo. Semana passada eu falei, a gente tem que agradar o outro, né? E na outra eu falei sobre que é importante a gente ter autoestima e que a gente não é egoísta por isso. E aí, por que eu inclusive faço questão de sempre pelo menos repetir os temas, para vocês perceberem como os temas estão ligados e que faz todo sentido eu estar fazendo essa sequência aqui para falar com vocês. Mas vamos lá, né? Preciso ser feliz o tempo todo? Você já se perguntou isso alguma vez? Né? Escreve aí para mim nos comentários se vocês quiserem, né? Inclusive se sintam à vontade para também compartilhar aqui. Eu vou te falar uma coisa. Eu já me perguntei isso, conheço pessoas que já se perguntaram isso. E aquela pergunta, né? Será que eu sou feliz? Será que eu estou satisfeita com a minha vida? Será que o que eu vivo faz sentido? É uma pergunta, assim, que não é estranho de se fazer, visto que nós somos sempre, pela mídia, socialmente, ensinados de que temos que ser felizes o tempo todo, né? E aí, eu te pergunto, por exemplo, nessa semana, hoje é sexta-feira, se você parar para pensar, desde domingo até hoje, você foi feliz todos os dias? Só a felicidade prevaleceu no seu dia? Você vai me responder, não. Teve um dia que eu fiquei triste, teve um dia que eu fiquei com raiva, teve um dia que eu fiquei frustrada. Eu fui assim também, né? Teve um dia que eu também fiquei cansada e aí isso me gerou estresse. Teve um dia que eu também fiquei com raiva, também teve um dia que eu fiquei triste, também teve um dia que eu fiquei alegre, né? Mas isso é humanamente normal, né? Não tem problema em assumir isso de forma alguma, inclusive não é obrigatório. Então guarda assim, com muito carinho pra você. Não é obrigatório e nem saudável você ser feliz o tempo todo. Mas calma que eu já vou explicar, eu não tô tirando isso da minha cabeça, né? Não é o achismo da Bia aqui, não. Eu tenho um porquê de eu estar afirmando isso aqui para vocês, então eu quero já deixar para vocês aqui, fiquem tranquilos que não é uma obrigatoriedade e nem é saudável você se cobrar disso o tempo todo, né? Uma questão, e existe uma diferença muito grande
entre você não estar feliz um dia de uma infelicidade crônica, que você tá ali diariamente, todos os dias sentindo aquela infelicidade, né? Tanto que qual é o ponto principal que eu sempre procuro colocar nas minhas lives, nos vídeos, para as pessoas terem ali como conhecimento, para elas se observarem e saberem se é uma boa hora para pedir ajuda. É aquele momento em que ela percebe que há mais de 2 semanas ela tá com aquele sentimento que tem prevalecido com muita força. Por exemplo, se no lugar da felicidade, se estiver prevalecendo a raiva, se estiver prevalecendo a tristeza, e isso estiver gerando ali para você um desequilíbrio no seu dia, no seu desempenho, nos seus relacionamentos, na sua qualidade de vida, isso é um bom sinal para de que você precise procurar por ajuda. Mas aí, falando da felicidade, é a mesma coisa, né? Agora, se você, dentre essas 2 semanas, um dia ou outro, você não sentiu aquele sentimento de felicidade, mas também não se considerou uma pessoa triste, tranquilo, né? Se ficou confuso, vão falando aqui que eu explico melhor, tá? A ideia é que vocês saiam da live aprendendo aqui também. Mas, enfim, o que eu quero mais destacar aqui para complementar do tema é que muitas vezes, né? Acho que na maioria, o dia inteiro, a gente é bombardeado por notícias comerciais, nas mídias sociais, na mídia local, pessoas sorrindo, lugares lindos, as pessoas oferecendo produtos, né? Inclusive, quem nunca, quando liga a TV, não se perguntou, tipo, nossa, todo mundo na TV tá sorrindo, todos os comerciais as pessoas estão sorrindo, estão dando risada. E o comercial que eu mais gosto de usar como exemplo para ilustrar isso é o comercial de bebidas, onde as pessoas sempre aparecem sorrindo, felizes, e passa aquela mensagem de que para você ser feliz, você tem que consumir aquele produto, né? E por que eu estou usando esse exemplo? Porque é isso o tempo todo. As pessoas sempre querem te estimular a isso. Elas não querem te estimular a mostrar que você está triste ou que você simplesmente não está ali sorrindo, de que você não está naquele momento hiper mega feliz. E isso muitas vezes sobrecarrega aquela pessoa que não está exatamente como a pessoa do comercial. Faz com que ela entenda de fato, e aí acaba até causando uma manipulação psicológica ali de que, bom, se eu não estou igual a essa pessoa do Instagram, do Facebook, do comercial, do programa de TV, que está feliz, eu acho que falta alguma coisa para mim. E aí começa aquele questionamento que muitas vezes não vai ser saudável com o passar do tempo, porque gera comparação, gera aquela ideia de que por que ele e eu não, né? E uma pessoa, por exemplo, com baixa autoestima, uma pessoa ansiosa, numa situação como essa, ela vai ter sérias consequências assim emocionais. E eu digo não só em questão emoção em si, que é a raiva, a tristeza, a alegria, mas também uma questão existencial, lá no seu interior, dela olhar para o que ela tem e perguntar, nossa, será que o que eu tenho satisfaz? Será que o que eu tenho não é suficiente? E fica sempre com aquela sensação de que eu tenho que buscar mais, eu tenho que buscar mais e tal. Faz sentido isso para vocês, né? Pelo menos vocês, algum desses exemplos que eu cito, tá dentro da realidade de vocês? Ó, tem um comentário aqui, ó. Não deixa o chá esfriar, hein? Semana passada o chá esfriou. Eu fiquei falando, me empolguei aqui, aí quando eu cheguei no final do chá, o meu chá tava frio. E aí, deixa eu ver, ó. Sim, com certeza fazendo sentido, ó lá, tá vendo? E aí o que acontece? Aí você vai me perguntar, mas Bia, existe problema de fato em tentar ser feliz? Claro que não. Claro que não. Não existe problema nenhum em você tentar ser feliz, de você buscar a sua felicidade, de você procurar exercer aquilo que você gosta. A questão é que você não precisa ser assim o tempo todo, né? Existe uma pesquisa, porque quando eu me fiz essa pergunta para trazer aqui para a live, para a gente discutir, para conversar aqui de manhã, eu pensei comigo, bom, vou dar uma estudada, até para mostrar para eles, né, de que não é uma coisa minha, né? Porque o que acontece?
Quando tem uma força muito grande de um lado, que é a mídia, colocando pra você, jogando na sua cara, você tem que ser feliz o tempo todo. Aí vem eu, a Bia, psicóloga, dizer, tudo bem, você não precisa ser feliz o tempo todo, o que vai fazer aí? Vai virar uma chave assim na sua cabeça e falar, que? Isso que a Bia tá falando é verdade? Não faz sentido, todo mundo tá falando pra ser uma coisa, porque a Bia agora tá falando, tá tipo me abraçando, me acolhendo e falando assim, tudo bem, batendo nas costas assim, tudo bem, não tem problema você querer se igualar a isso. E existe, aí para complementar, existe inclusive isso que eu tô falando, pesquisas inclusive, mas eu quero destacar aqui, vou até citar o nome para quem se interessar depois procurar, que se chama, é uma filósofa que se chama Patrícia Cândido, que ela aponta que chega a ser contra a nossa natureza como seres humanos não expressar e não sentir outras emoções além de uma só. E aí ela nem especifica ser só a felicidade, ser só a raiva, ser só a tristeza. Não, ser só o medo, né? Inclusive não citei o medo aqui, mas o medo também entra, né? O medo, inclusive, é o sentimento, é a emoção que eu mais trabalho a semana inteira com os meus pacientes. Porque qual é a emoção que vem primeiro antes da ansiedade? O medo. O medo. Mas todas essas emoções têm um papel primordial na nossa existência e eles influenciam positivamente, sim, na nossa vida. Até aqueles sentimentos que você é ensinado a excluir lá da sua listinha. Não posso ficar triste, não posso sentir raiva, não posso sentir medo, só tenho que ser feliz, forte, corajosa e pá. Mas quem é que consegue ser assim? Ninguém. Ninguém. E se alguém disser pra você, você vai ser feliz o tempo todo, se você fizer isso, você nunca mais vai ter medo, é mentira. Porque isso vai ser contra a sua natureza como ser humano. Você precisa sim sentir as outras emoções. Entende? Um exemplo perfeito, né? De filmes. Eu não sei o ano, mas não é muito antigo. Um desenho animado da Disney que lançaram que se chamava Divertidamente. Ele é perfeito, de uma forma ilustrativa, assim, perfeito para você entender como é que funciona e qual é a função das emoções na sua mente. Como é que isso influencia, inclusive, na sua formação da sua personalidade, né? Eu não sei se tem alguém aqui que é fã, eu sou super fã dos desenhos, porque eles passam umas mensagens, muitas vezes, magníficas. Eu gosto, pelo menos, né? E, inclusive, indico aqui para quem se interessar, assistir. Para quem não assistiu, assista de novo, se por acaso você não percebeu essa mensagem que o filme passa, além da aventura, do drama ali, né? Da trama toda que é criada no filme, assista para você, de fato, pegar a mensagem de fundo, porque eu acho que é um dos melhores filmes que tem agora no momento que me vem à mente para te citar, para te indicar para você assistir. Outro exemplo bem legal, assim, dentro da nossa realidade, é a gente pensar, assim, que tudo é uma questão de ciclo, as emoções também. Para exemplificar, as estações do ano. Tem o inverno, tem a primavera, tem o outono, tem o verão. As 4 estações do ano, elas são diferentes uma das outras, mas elas se complementam. Mesmo elas sendo diferentes, elas se complementam. E antes de vir uma, é extremamente necessário que venha a outra. Existe um porquê ter essa ordem das estações, entende? E é humanamente impossível você sentir só uma emoção. Porque a vida é um ciclo, as emoções são um ciclo. Mulheres fazem parte de um ciclo, homens fazem parte de um ciclo. Todo indivíduo tem um ciclo a se repetir, mas tem aquele ciclo que é o saudável, que é o natural, que é esse, por exemplo, que a gente está falando aqui das emoções, e tem o ciclo que não é o natural, que é aquele que quando a gente fala de vícios, né? O vício aqui é o exemplo perfeito para a gente pensar num ciclo, certo? Que é quando a pessoa ela torna um ciclo vicioso. A ideia da pessoa ter um comportamento que vai trazer prejuízos para ela. Essa semana eu fiz um post falando o que acontece quando você deposita sua ansiedade
numa compulsão por compras. Aí eu falei também desse ciclo, né? E nesse caso é um ciclo ruim, porque é um ciclo vicioso, que você tá repetindo ele e ele não vai te trazer benefício nenhum a longo prazo, né? Então é interessante a gente pensar isso e colocar isso na mente. Inclusive, acho que a mensagem que eu mais quero colocar aqui para vocês é humanamente impossível se sentir do mesmo jeito o tempo todo. Dá até um alívio quando diz isso, né? Porque se você se sente mal por se sentir às vezes um pouco mais para baixo, ou às vezes com raiva, e quando você ouve e fala, é humanamente impossível eu me sentir do mesmo jeito o tempo todo, então também traz a ideia de que eu não vou ficar com raiva para sempre. Eu não vou ser triste para sempre, eu não vou ser feliz para sempre, tudo bem. Mas é sempre importante perceber até que ponto a permanência dessa emoção, a frequência, não está sendo ruim para você a ponto de você precisar, por exemplo, procurar por uma ajuda, né? Um exemplo. O que os meus pacientes geralmente, o que acontece geralmente com os meus pacientes? São pacientes que têm dificuldades de lidar, né, com a ansiedade. É um sentimento que está no controle da vida dessas pessoas. Antes da ansiedade surgir, existiu o medo. Foi um sentimento que é o medo, que começou ali a permanecer todos os dias até desenvolver as crises de ansiedade. Então, quando elas chegam para mim, elas falam, eu tenho sentido muito medo. E através desse medo eu tenho sentido crise de ansiedade. Porque teve um longo período de tempo em que essa emoção se prevaleceu e desencadeou aí uma série de consequências. Porque das crises de ansiedade vêm os outros sintomas, desde os físicos, desde os emocionais. Né? Então é um exemplo aqui para trazer aqui para ilustrar para vocês. E deixar claro que a maior força por trás desse mito que eu vou colocar aqui, né? Desse mito de que você tem que ser feliz o tempo todo, foram as redes sociais. E é até engraçado falar, porque assim, estamos aqui usando de uma rede social para se comunicar. Eu estou usando a rede social para fazer uma live, você está usando da rede social para assistir a minha live e aprender aqui comigo, inclusive, um tema que a rede social abomina. A rede social quer que você acredite que você tem que ser feliz o tempo todo, porque é isso que atrai mais pessoas para uma coisa só. Lembra do exemplo da cerveja? Que passa a mensagem de que se eu consumir essa cerveja, ou se eu comprar esse perfume, se eu comprar esse sorvete, se eu comprar, enfim, esse carro, eu vou ser feliz igual essa pessoa que está na propaganda. Na rede social é a mesma coisa. Quanto mais pessoas na rede social compartilharem de coisas boas, felizes, mais pessoas vão usar dessa ferramenta. Então, por isso, que todas as vezes que você entra na rede social, o que mais prevalece é fotos bonitas, pessoas sorrindo, em reuniões bacanas, porque essa é a mensagem que a rede social quer passar. Mas não deixe que isso desvirtua aquilo que você naturalmente nasceu para fazer, que é manifestar outras emoções além dessa. Certo? Fez sentido aí, galera? Deixa eu ver. Hoje em dia vem aquela frase, está tudo bem se você não for feliz o tempo todo, verdade. Não está dentro da minha idade, mas é verdade. Ó, a pessoa aqui entendendo. Pois é. Serviu aí pra vocês? Deu aquele alívio, né? Hoje eu puxei a orelha mais ou menos, né? Hoje foi mais... Acho que hoje a hora do chá foi mais pro lado filosófico, né? E não adianta, eu me empolgo e o chá esfriou de novo. Mas não tem problema, porque a missão está cumprida. A minha ideia é realmente vir aqui, compartilhar com vocês essas reflexões, esses aprendizados. Espero que vocês tenham gostado demais dessa hora do chá. Eu desejo, de fato, que todos nós tenhamos um excelente dia e um excelente final de semana que se aproxima. E quero dizer também que para todas aquelas pessoas que quiserem se aprofundar sobre qualquer tema ou qualquer coisa que eu tenha pontuado durante essa live ou nas lives anteriores, sintam-se à vontade para me chamar no direct para a gente conversar. Vai ser um prazer estar te recebendo por lá, certo? E aí a gente vai se falando, quem sabe aí na próxima hora do chá, certo? Até a próxima sexta-feira, um beijo, se cuidem e até a próxima!